E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Para quem não me conhece, meu nome é Arigio e eu sou um estrangeiro que mora no Brasil. Neste vídeo eu vou te compartilhar minha experiência com a língua portuguesa e por isso eu te peço que assista o vídeo até o final, para você entender como eu ganhei essa fluência no idioma e também algumas curiosidades. Tudo bem? Então, muitas pessoas no Brasil falam que o português é o idioma mais difícil do mundo. A maioria das pessoas aqui acreditam nisso, porque eu já tenho conversado com muitas pessoas aqui em São Paulo, a cidade que eu moro. Na cidade não, na região, que na verdade eu não moro na capital. Tudo bem? Então muitas pessoas falam que essa língua é a mais difícil, que a gramática é super complicada, que é muito complexa. Então eu queria falar para vocês o seguinte, na verdade, sim, na minha opinião, que sou uma pessoa que fala várias línguas, isso é muito relativo. Por que eu falo que é relativo? Porque para você falar que um idioma é difícil ou é fácil, primeiramente você teria que falar outras línguas, né, para saber se isso é verdade. Então, aí você já vai se perguntando, vai analisando. Você fala outros idiomas? Você viu que o português é mais difícil? E também, por outra parte, isso depende do idioma com que você nasceu. Por exemplo, minha língua nativa é o espanhol. Espanhol e português são idiomas muito parecidos. Isso faz com que a língua seja fácil de aprender, mas ao mesmo tempo também faz com que seja muito difícil, pela questão de ter muitos falsos amigos, né? Para quem não sabe sobre esse termo, falsos amigos são palavras parecidas que têm um significado diferente, uma interpretação diferente. Então, entre português e espanhol existem muitos falsos amigos e isso complica um pouco também o entendimento desses idiomas, porque às vezes a pessoa acha que está falando uma coisa da forma certa, da maneira correta, porém as outras pessoas não estão te entendendo. Ou talvez sim, essas pessoas consigam te entender, porém você não falou do jeito certo. Então, os dois idiomas são muito parecidos. Isso facilita muito o aprendizado para quem fala espanhol, né? Agora, aqui em São Paulo também tem muitos haitianos. O idioma do haitiano é francês, que é a língua oficial deles, e eles também falam o crioulo haitiano, que falam entre eles o tempo todo. Esse idioma é o francês, são idiomas que são muito diferentes do português. Sim, tem aquelas palavras que são parecidas, dá para entender na escrita, porém na fala são muito diferentes. Até porque o não só o sotaque, a pronúncia das palavras muda. Então, para quem fala francês, aprender português é uma tarefa difícil. Igualmente para quem fala mandarim, aprender português é uma tarefa difícil. E assim por diante, eu poderia aqui mencionar um monte de línguas que se a pessoa fala esses idiomas como idioma nativo, isso vai fazer com que o português seja difícil pra caramba, não é? Então, no meu caso, está passando um avião aqui. Helicóptero. Caramba, faz muito barulho. No meu caso, o meu idioma é o espanhol. Então eu aprendi português com muita facilidade, porque eu simplesmente tive que aprender alguns truques, aprender o sotaque e algumas palavras que são diferentes e já estava falando português rapidinho. Então uma coisa que me ajudou demais foi dar aula de inglês aqui no Brasil. Eu sou formado em idiomas, é o equivalente a letras aqui no Brasil. E eu falo 6 idiomas, tentando aprender mais um também. E dar aula
ter inglês aqui no Brasil me ajudou demais, porque como que eu consigo ensinar para uma pessoa um idioma se eu não falo o idioma dessa pessoa? Então é impossível, né? E assim, dando aula todo dia, eu tive que me preparar muito, aprender palavras que eu não conhecia, aprender termos novos. Por exemplo, uma vez eu estava dando aula e eu falei para a criança senta bem, porque em espanhol a gente fala desse jeito, senta bem. Porém, em português não é assim que se fala, é senta direito. E a criança me corrigiu. Falou, não, professor, não é assim, é senta direito. Tudo bem, aí eu aprendi, né? E outra coisa, a gente pode utilizar senta direito, fala direito e um monte de situações que mudam de um idioma para o outro. Então, é para você ver que dar aula é o melhor método para a gente aprender. Isso me ajudou demais. Outra coisa foi assistindo filmes, lendo muito e interagindo todos os dias com pessoas em diferentes situações, indo na padaria, no hospital, pagando a passagem do ônibus. Por isso eu falo que quando a pessoa tem um interesse de aprender um idioma novo e não mora nesse país onde se fala esse idioma, a melhor coisa que pode fazer é ler todos os dias e também pode ouvir música, assistir filmes e séries e tudo legendado nesse idioma, para que a pessoa consiga escutar a pronúncia e ao mesmo tempo possa ler as palavras, e assim já vai fazendo a ligação entre palavras, entre termos, etc. Então isso é muito importante. Eu acho que português não é o idioma mais difícil do mundo. Porém, tem sim, na minha opinião, muitas regras que são desnecessárias. Regras na escrita, nem na ortografia. Porque, como assim? O S tem vários sons, o Z também, X tem vários sons. São coisas que realmente não faz sentido. O S entre duas vogais tem som de Z, porém no final da palavra tem som de S. Quando você tem dois S na palavra, tem som de S. Quando tem Z entre duas vogais, se eu não me engano, também é som de Z. Algumas palavras que tem X, o X pode ter som de Z, como na palavra por exemplo, e assim por diante, tudo muda. E o Z, que esqueci, quando está no final da palavra, tem sons de S. O C cedilha, a cedilha, tem sons de S. É uma bagunça, né? Eu acho que o problema está sim na ortografia, porque na fala, tudo bem, se está falando com som de Z, som de S, tanto faz. Porém, na escrita, por que mudaram tudo isso? Eu acho que a pessoa que inventou esse monte de regras não tinha nada para fazer. Ou talvez estava passando por momentos difíceis e a cabeça já não dava para mais, começou a inventar coisas aí do nada. Porque não faz sentido esse monte de regras de pronúncia na escrita. É isso que complica a língua portuguesa. Isso, sobretudo isso. Porém, na fala, como eu disse anteriormente, isso depende muito do seu idioma nativo. Eu consigo entender facilmente pessoas, quando eu não falava português, consegui entender pessoas que falavam português. Sim, com exceção de algumas palavras que são diferentes. E minha esposa, que é venezuelana, ela não fala português, mas ela fala com as pessoas. Eu falei no meu vídeo anterior, o vídeo que eu falo sobre porque eu vim morar aqui no Brasil, eu disse, né, que as pessoas são muito abertas, muito receptivas. Mesmo você não falando o idioma corretamente, elas fazem o esforço de te entender. Então é isso que acontece com a minha esposa. Ela não fala português, porém ela vai para o hospital, ela vai no mercado, na escola, qualquer lugar, e ela se comunica com as pessoas.
porque ela entende, mas quando é o momento dela de falar, as pessoas tentam entender o que ela está falando, né? Isso facilita muito a convivência dela aqui nesse país. Então, deixa uma, deixa uma nota de 1 a 10 aí para mim, avaliando minha fluência no idioma. Como está meu português? Deixa uma nota aí de 1 a 10 e não esqueça de se inscrever, deixar seu comentário, seu like e compartilhar. Tchau, até o próximo vídeo.